Estamos aqui mais uma vez com a Diferença e Mais, trazendo uma mulher referência e que realmente faz a diferença por onde ela passa, porque por onde a Jocelaine passa, ela está abrilhantando, porque só de olhar para ela a gente já fica assim com o coração quentinho pela beleza, pela simplicidade e pela mulher incrível que ela é. Já quero dar as boas-vindas e agradecer de você ter aceito esse convite e trazer um pouquinho de quem é a Jocelaine para as mulheres aqui que nos acompanham e para as mulheres que se inspiram em histórias como a sua. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir e falar um pouquinho da minha história, né? E é muito bom saber que a gente pode inspirar pessoas, né? Eu acho que esse é o nosso maior legado aqui na Terra. A Jocelaine hoje é uma mulher posicionada no mundo dos negócios, sou empresária, tenho 2 empresas, uma na área de tecnologia e impressão e outra empresa que é na área de desenvolvimento humano e corporativo. Atendo uma agenda bem apertada entre que Brasil... abriu uma brechinha para estar aqui com nós. É verdade, então atendo Brasil, atendo Paraguai. Já potencializei minha carreira no Paraguai há 6 anos já. E hoje eu trabalho como treinadora de líderes. Então eu tenho um foco bem direcionado em desenvolver pessoas, carrego como missão de vida, inclusive para quem tem pressa em encontrar seu propósito, eu digo que não tenha tanta pressa. Eu descobri meu real propósito depois dos 40 anos. Eu sempre trabalhei muito com números, eu sou contadora de formação e em 2014 eu comecei a sentir a necessidade das áreas humanas, de entender mais de pessoas. Foi aí que eu me desenvolvi toda a minha carreira como analista comportamental, como treinadora, capacitadora de times de alta performance e trabalhando diretamente com líderes de organizações. E hoje eu digo assim com total clareza que meu maior propósito é ajudar as pessoas a elevarem o seu nível de consciência, aumentando cada vez mais o seu potencial. Então, sou muito grata com o que eu faço, muito realizada também. E reconhecer o nível de potencial de cada pessoa é algo muito grandioso, porque quantas pessoas que cruzam o teu caminho, Josi, que realmente não reconhecem o que elas podem fazer. E aí já quero perguntar, você trabalha tanto com o masculino quanto com o feminino, é isso? Sim, inclusive no mercado do Paraguai é um mercado ainda bastante masculino. Em se tratando de empresas de médio e grande porte, os grandes cargos de liderança são ocupados ainda por homens. Então, o meu público maior de potencialização de liderança é masculino. Inclusive um treinamento que é um método que eu desenvolvi, que se chama LAP, Liderar em Alta Performance. Todas as vezes que eu monto turma, ele tem ou um equilíbrio entre mulheres e homens, ou ele é mais masculino, com público mais masculino. E olha que curiosidade, né? E como é lidar, Josi, com esse público masculino, trabalhando, né, o seu feminino sem deixar estar em desequilíbrio isso, porque eu vejo que as mulheres muitas vezes no mundo masculino, às vezes elas se perdem, né? E é preciso ter esse equilíbrio. E você como uma mulher assim inspiradora, tenho certeza que você pode aí dar grandes dicas ou ensinar talvez algo aí para as nossas mulheres, para que elas possam se inspirar e buscar esse conhecimento, para ter esse equilíbrio entre o meu feminino trabalhando no mundo quase que masculino. Eu digo que o primeiro passo é o autoconhecimento, é olhar para dentro. Olhar para o teu real propósito, entender por que você está fazendo o que você faz. Segundo ponto é dominar a tua área de conhecimento. Se você tem esse domínio do conhecimento daquilo que você quer passar, você automaticamente passa muita segurança para o universo masculino. E o terceiro, olha a dica, mulheres, olha a dica. É isso aí. E o terceiro passo é a mulher, ela tem uma capacidade extrema no mundo dos negócios, mas não necessariamente ela precisa perder a sua real essência,
que é a feminilidade, que é a doçura, que é a brandura. Inclusive, eu acho que isso é o que, acho não, eu posso até afirmar, é o que traz um equilíbrio para o ambiente corporativo. Eu confesso para você, Vanessa, que no começo da minha carreira, por insegurança minha, muitas vezes eu não me posicionava e eu tinha pouca voz ativa. Numa sala de diretores, por exemplo, numa grande empresa que eu atendi no Paraguai, eu era a única mulher na mesa de diretiva. E por muitas vezes a minha voz não era ouvida. Até que eu tive coragem de me posicionar e mostrei através do meu posicionamento o domínio do conhecimento, provando que o que eu estava falando fazia total sentido. E a partir daquele dia eu me senti mais segura porque eu senti que a minha voz foi ouvida. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre a doçura, a brandura, o equilíbrio da mulher, da feminilidade, porém uma postura firme, segura em relação a posicionamento nos negócios, né? E assim a gente consegue ser muito respeitada. E para chegar a esse, né, posicionamento, conta aí como foi a tua trajetória para você chegar a esse dia, de você ter a tua voz ouvida. Como foi a tua trajetória como mulher, como mãe, que eu já acabei antes aqui, um pouquinho antes eu estava aí apreciando a família maravilhosa que ela tem. Como foi a tua trajetória até chegar em outro país, se posicionando dessa forma, com essa doçura e com esse posicionamento profissional? Então, a minha carreira ela foi acontecendo por prioridades. Quando eu me casei, minha prioridade foi ser esposa, ser dona de casa, era a principal prioridade. Sempre trabalhei e estudei, mas a minha maior prioridade era o lar. Aí vieram os filhos, aí eu me dediquei por 6 anos à maternidade. Então inclusive eu digo que foram os 6 anos que eu mais cresci, profissionalmente falando também. Olha só. Porque a gente se desenvolve em várias áreas com a maternidade. Quando os filhos começaram a frequentar a escola, eu comecei a sentir uma necessidade de me posicionar profissionalmente. Foi então que eu iniciei uma busca muito grande por conhecimento. Empreendi, a primeira vez, o meu primeiro empreendimento foi uma loja de roupas, uma boutique. Não fui bem sucedida por falta de conhecimento e gestão financeira. Peguei essa grande dor, transformei na minha maior potência, me tornei uma consultora de gestão financeira, porque eu entendi que eu precisava suprir aquela carência que eu tinha, que eu não gostava, mas que era necessária para viver o mundo dos negócios. E então depois empreendi junto com o meu marido numa empresa que nós temos até hoje de tecnologia e impressão, que é administrado pelo meu filho mais novo. E depois de tudo organizado nessa empresa, foi que eu decidi fazer uma carreira solo e empreendi na minha empresa de desenvolvimento humano e corporativo, que é a JMR. Olha, eu posso dizer assim, que não foi uma jornada fácil. Passei muitas madrugadas estudando, tive que lavar, passar, cozinhar, cuidar da empresa, cuidar dos filhos, fazer o que toda mulher, o que muitas mulheres têm que fazer. Admiro demais as mulheres que muitas vezes gostariam de estar mais em casa, mais tempo com os filhos, mas não pode, não tem opção de escolha. A necessidade chama para o ambiente corporativo e elas têm que ir. Eu admiro demais, eu tinha esse poder de escolha, então eu posso dizer assim que eu consegui equilibrar tudo isso. E o grande segredo dessa carreira, dessa ascensão, é o equilíbrio, né? É a gente conseguir equilibrar, eu sempre falo, família, espiritual, conhecimento, profissional. Você até pode desequilibrar negociando por um período, mas por um curto período de tempo. Estando consciente disso, né? Isso. Dessa negociação, sem colocar total energia somente naquilo, estando consciente desse momento que estamos passando. Exatamente. E você perguntou, Vanessa, sobre a minha entrada no Paraguai, né? Por todos os lugares que eu frequento, eu procuro sempre deixar um bom exemplo. Eu fiz há uns 14 anos atrás um curso
com um casal do Paraguai, em Medianeira, no Paraná. E eles se espelharam tanto em nós como casal, era uma imersão de uma semana, tinha um convívio muito próximo. Eles começaram a nos seguir nas mídias sociais, nas redes sociais. E aí um dia eu postei um vídeo falando sobre a importância das empresas adquirirem consultoria, terem uma assessoria, ou a importância de missão, visão, valores claros, código de cultura. E ele olhou aquilo, ele se interessou e me chamou, entrou em contato comigo e foi assim que eu entrei no Paraguai. E desde então fui atender a empresa dele, não imaginava que era uma empresa tão grande, era uma empresa gigantesca, que tinha 8 unidades espalhadas pelo país, hoje já tem mais de 15 e foi desafiador. Eu digo para você assim, se alguma mulher profissional de vez em quando chora escondido, tomando banho, normal, tá? Continua. Tá no caminho certo. Não desespera, porque esse é o processo. Eu passei muito por esse processo, sei bem o que é isso. E olha só, né, o que você falou, como começou, me trouxe muito a consciência de que é dar importância para qualquer pequeno momento, encontro, para coisas que você jamais imaginava que você ia chegar, onde você chegou dentro do Paraguai, numa imersão que talvez o objetivo não era esse. Então, às vezes a gente não dá importância para coisas que a gente acha que é pequeno, que não é importante, e é a partir desses momentos que a gente consegue crescer, tanto profissionalmente quanto como pessoa, né? Exato, eu vou te dar um exemplo disso que você falou. Há 6 anos eu estou como diretora da CDL de Xanxerê, da cidade onde eu resido, né? É um trabalho voluntário, 100% voluntário. Quando eu entrei para trabalhar como voluntária, eu tinha o desejo de estar entre pessoas importantes, pessoas que me fizessem crescer, que me levassem para outro nível. Então fui muito movida pelo desejo de servir e pelo networking. Hoje eu estou tendo a oportunidade, 6 anos depois, de levantar uma associação comercial na cidade de São Alberto, no Paraguai, movimentando empresários fortíssimos lá. Já fizemos atividades, estamos com um projeto de trazer uma comitiva de políticos e associados e representantes da associação para Xanxerê, para conhecer a nossa associação lá e levar como um modelo. Então, assim, aonde eu quando fui servir na associação, jamais imaginava que eu ia usar todo esse conhecimento para potencializar uma associação do Paraguai. Olha, que incrível, né? Isso é o exemplo de faça bem feito tudo que você vai fazer, faça com amor, com dedicação, tudo que você entrega. Seja no servir, seja no voluntariado, seja no seu trabalho, seja na família, essa energia que você entrega aqui, contando tudo isso para nós, é um exemplo que inspira com certeza as mulheres para que coloquem essa dedicação, esse amor em tudo que a gente vai fazer, porque tudo que a gente faz com amor, com dedicação e sem esperar aqui do lado em troca, algum lugar você vai receber aquilo que você entrega, né, Josi? Exato. Já não aconteceu com vocês, de algumas vezes, vocês não quererem ir para algum lugar porque estão cansadas, querer desistir, dizer, não vou para esse evento, não estou muito afim, mas aí você calça o sapato da coragem e diz assim, não, mas eu me comprometi, eu vou. E aí depois que você vai, você faz um contato bacana lá, ou você volta mais fortalecida no teu conhecimento, na tua força, nos negócios e na vida, e aí tu diz assim, que bom que eu fui. Então, eu acredito que o mundo é feito de oportunidades e algumas elas chegam até nós, outras a gente corre atrás e algumas passam e a gente não percebe. Então, eu sempre digo, estejam atentos aos sinais das oportunidades, para que não passe batido, para que você realmente possa estar no lugar certo, com pessoas certas, acessar uma boa ambiência, melhorar tua rede de contatos, para que isso tudo te traga um crescimento. Muitas vezes você vai fazer isso servindo.
Exato, às vezes as pessoas falam, né? Ai, mas eu não tenho oportunidade, ou eu peço e eu faço muita coisa e eu não consigo receber. Às vezes é falta de atenção para as oportunidades que estão passando, né? Exato. E eu gosto sempre de dizer, né, que quando a oportunidade não chega, cria. Cria, né? Se você pegar a palavra crise e tirar o S, você fica com o positivo da palavra. Olha né? só, olha aí, mulheres, escreve aí, faz um X lá no S. Faz um X no S, pega a pandemia como exemplo. Tem gente até hoje esperando passar a pandemia. E teve pessoas que saíram da zona de conforto, desconfortaram total e foram atrás de novas oportunidades, criaram necessidades nas pessoas, né? Eu dou um exemplo disso, né? Minha mãe com 80 anos compra pela internet. Uau, olha só. Olha isso, gente. Olha que evolução a pandemia trouxe. Claro que ela ceifou a vida de muitos entes queridos nossos. Essa foi a nossa maior dor. Mas em termos de crescimento, no mercado corporativo, no mundo como um todo, foi um boom, né? Ela deu um empurrão assim e fez todo mundo desconfortar. E eu sempre digo, o crescimento não está na zona de conforto. Exatamente. Então, se você está confortável onde você está aí, se pergunte onde eu desejo chegar e o que eu estou fazendo para chegar até lá, né, Josi? E conta para nós um pouquinho de como que é a atuação realmente dentro de uma empresa. O que a Josi faz lá dentro quando você chega numa empresa? Qual é a ação que você realiza lá dentro? O primeiro passo que eu faço, depende, assim, se eu for te falar como eu comecei como uma faz-tudo. Eu entrava dentro da empresa, eu fazia um diagnóstico, eu já atacava a área comercial, a área de marketing, a área financeira, departamento pessoal. E organizando todo mundo. Já ia organizando todo mundo, por quê? Porque sou empresária, tenho uma empresa e fiz isso na minha empresa e fiz dar certo. Então eu sei como funciona. Porém, a Jocelaine é uma só, então hoje eu trabalho de forma mais focada e ordenada. Eu ataco uma dor por vez. Por exemplo, eu entro dentro de uma empresa, eu faço um diagnóstico das necessidades que a empresa tem. E porque muitas vezes o empresário vem para mim e ele diz assim, eu preciso melhorar, melhorar a minha equipe de vendas, treinar vendas. Mas daí eu olho que ele está deficiente no marketing. Então eu digo para ele, eu acho que nós precisamos repensar esse conjunto de ações, né? Onde nós vamos dar um foco maior, né? Onde tem uma carência maior. Então hoje dentro de uma empresa eu atendo várias demandas, mas eu foco numa dor, ataco aquela dor, sano aquela, vou para outra. Então se a dor é financeira, vamos fazer um alinhamento financeiro. A dor é no comportamento humano da equipe, precisamos melhorar nosso time. Vamos treinar e capacitar esse time, vamos trabalhar líderes, para que os líderes capacitem os demais, né? Uma das dores que eu encontro muito em empresas de pequeno, médio porte é o empresário muito operacional. Inclusive eu brinco, eu digo assim, você não está empresário, você está empresidiário. Você tem dinheiro, você tem resultado, mas você não tem qualidade de vida, não tem tempo, não curte nada. E muitas vezes já perdeu várias coisas no caminho. Então, eu trago essa nova mentalidade de como um empresário consegue conquistar liberdade. E tudo que eu ensino é aquilo que eu vivi e que eu pratico. Por exemplo, eu tenho uma empresa hoje que eu trabalho só na parte diretiva. Então eu só participo de reuniões decisivas, de explanação de resultados. Mas eu não sou operacional na minha empresa. Dentro da pirâmide, se me colocar um percentual de operacional, tático e estratégico, eu sou 100% estratégica. Então isso me dá uma liberdade muito grande. E quantos empresários que você se depara que nem sabem dessa pirâmide, que abraça tudo e manda para cá, né? Exato, e por cultura, por padrões, por crenças limitantes, tem aquela visão de que o olho do dono engorda o boi, errado, não pensa assim, isso te escraviza. Eu tenho que saber de tudo que está acontecendo. Não, você não tem que saber de tudo. Você tem que ter pessoas competentes, qualificadas, treinadas para fazer o que precisa ser feito. Às vezes eu fico me perguntando e faço essa pergunta para eles.
Como faz um grande empresário? Vamos pegar aqui uma referência, o Luciano Huck. Não o Huck, é o das lojas Avan. Luciano Huck. Então, como que ele faz para administrar todos os negócios dele? Né? Ele que tem dislexia, tem descalculia, tem várias dificuldades de concentração, que ele mesmo já deu entrevista e falou sobre isso. Como é que um cara desse consegue gerenciar um negócio milionário? Porque ele contrata pessoas, acredita nessas pessoas, delega para essas pessoas e faz com que essas pessoas acreditem no potencial delas. Exatamente, no potencial delas e abracem um sonho que se torna coletivo. Então ele é muito inteligente. E eu digo para os empresários que hoje é mais importante entender de pessoas do que de negócios, porque são pessoas que desenvolvem. Olha a dica aí para quem é empreendedora, para quem está pensando que empreender eu tenho que dar conta de tudo. Falo do meu exemplo, né? Eu achava que era eu que tinha que dar conta de tudo, que eu dava conta de tudo. E a gente muito se engana, né? Muitos empresários acham que eu dou conta de tudo e eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. Na verdade, você não está dando conta de nada. Você está colocando um pinguinho em cada lugar. E às vezes colocar um pinguinho em cada lugar vai crescer aonde, né? É como se colocar uma gotinha de água em cada copo, nenhum copo vai ter água. É uma coisa que eu digo para as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast, se você quer empreender, ou se você já empreendeu com uma mentalidade errada, eu preciso alertar você de algo. O que eu mais ouço no mundo do empreendedorismo é que o empresário empreende para conquistar liberdade. Ok, eu concordo, eu também empreendo para isso, para ter a minha liberdade, mas isso não quer dizer quantidade de tempo. Liberdade é liberdade para ir e vir, sair, viajar, fazer seus compromissos no horário que bem lhe convier. Porém, você trabalha muito mais horas do que a tua equipe, porque a sua mente fica o tempo todo ligada aos teus negócios. Então, liberdade de tempo não quer dizer quantidade de tempo. Olha só, anota aí, anota. Que isso é muito importante e faz total diferença. Eu falo isso, Vanessa, porque tem muito empresário que se comporta como funcionário. Faz academia só de noite ou antes de abrir a loja. Por que você empreendeu? Você não empreendeu para ter liberdade? E por que você não tem? Você não tem porque tu não sabe delegar. Porque tu ainda não entendeu que você precisa criar um time capaz, forte, saudável para a tua empresa. Porque é esse time que vai te dar a liberdade para você ir e vir no momento que você quiser, mesmo que sempre focado nos teus negócios. Então, é por isso, Vanessa, que nos meus treinamentos eu trabalho muito mentalidade. Porque não adianta você dar técnicas, ferramentas para uma pessoa que está com uma mentalidade errada. Ela não consegue aplicar. Ela precisa primeiro mudar o modelo mental dela em relação aos negócios que vão levar ela a um outro nível. Porque nós éramos acostumados com os avós, com os pais escravos do trabalho. Sim. Eles não viajavam, eles não tiravam férias, eles não tinham as facilidades que a gente tem hoje. Mas eles trabalhavam menos carga horária. Sim. Nós hoje não. Hoje a gente não para, nossa mente está acelerada, férias não é mais um luxo, um capricho, é uma necessidade. Então a gente precisa aprender a viver com esse equilíbrio. E para isso precisa ter uma mentalidade ajustada para crescer. Deixa eu trazer uma consciência que veio agora, você falando sobre o empreendedor que está sempre ligado na empresa. É como se fosse uma mãe que está sempre pensando no filho, mas tem que ter a consciência que o filho é para o mundo, não é para ficar dentro da minha casa. Né? O empresário é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, porque, por exemplo, tem pais que querem estar no comando do filho, mesmo depois que o filho já fez 18, 20 anos. Tanto que hoje nós estamos com uma geração aí que não quer sair de casa. Com 30 anos estão morando com os pais. Por quê? Por causa desse protecionismo. Dentro de uma empresa não é diferente. Inclusive, por que eu trabalho comportamento, mentalidade para elevar competências? Porque da mesma forma que você pensa em casa, você age nos seus negócios. Mães, mulheres, empresárias, se você é controladora em casa, você é controladora com a sua equipe.
Se você é centralizadora em casa, você é centralizadora nos seus negócios. E isso é mentalidade. Então, você precisa virar essa chave e entender que essa mentalidade não vai te trazer qualidade de vida. E nem tudo é dinheiro. Né? Tem coisas que o dinheiro não compra. A saúde é uma delas, né? Quando vem uma doença grave, você não tem muita escapatória. E né? às vezes quando chega a doença, muitas vezes você não consegue reverter. Exato. E se você for buscar esse autoconhecimento que a Josi já falou lá no começo, que o autoconhecimento é o que faz a diferença, né? E entender qual é o teu padrão, qual é a tua dificuldade, qual é o teu desafio, e você buscar o conhecimento para trabalhar isso dentro de casa ou dentro da tua empresa, que para mim a casa é uma empresa, a nossa primeira empresa é a nossa casa. Muito bem pontuado. Né? Você vai ter grandes resultados. Exato. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu tenho 3 filhos já adultos, né? Um já casado, já vou ser vovó. Ai, que legal. Né? Tô em estado de êxtase, né? Esperando minha netinha chegar. As pessoas me perguntam como você conseguiu 3 meninos tão educados, tão queridos, tão posicionados, né? Não é mágica, gente. É trabalho, é muito trabalho, é muita dedicação, é muita orientação, ensinar educação financeira. Infelizmente as escolas não ensinam, a gente precisa ensinar isso em casa. É treinar os filhos, né? É treinar os filhos. Para quem? Pra gente? Não. Pro mundo. Porque eles vão seguir o caminho deles. E tá certo, essa é a roda da vida. Mães que os filhos estão saindo de casa, por favor, não chora. Fica feliz, apoia, faz igual a águia, empurra do ninho e deixa voar. Nos negócios não é diferente, Vanessa. Se você tem uma equipe, você fica querendo proteger, você fica querendo controlar, você fica querendo agir por eles, você não vai ter uma equipe eficiente, capaz, competente e que vai te dar, e autossuficiente. Vai ficar sempre dependente da tua última palavra. Não, para um segredo que eu vou deixar aqui para as mulheres de negócios. Olha aí, anota aí, mulheres. Presta atenção, mulheres, mães e donas de negócios. Para de dar conselho. Aprenda a fazer perguntas. Porque a pergunta faz a outra pessoa pensar, refletir. Você não toma decisões pela outra pessoa. Você faz com que a pessoa reflita qual é a melhor alternativa e tu diz, ok, eu concordo e eu te apoio. Se condiz com os teus valores ou aquilo que você espera. Do contrário, você orienta, mas não aconselha. E orientar não é dizer, você vai fazer assim, assim, assim. Orienta, isso é dar conselho. Orientar é dizer qual é a melhor forma de você fazer para que esse resultado seja possível de acontecer. Olha isso aí. É orientar. Eu ia trazer aqui o pedido para que a Josi já trouxesse uma reflexão, e a reflexão já está aí. Então, para quem perdeu, volta para ouvir de novo, anota, que isso vai fazer total diferença na vida pessoal e profissional. E eu tenho certeza que a gente vai ter que trazer a Josi para esse momento mais vezes, vai ter que trazer ela lá do Paraguai para cá, porque eu sei que ela já está com um pezinho lá, outro aqui, e para que ela consiga abrir ainda mais sobre tudo isso, porque é muito conhecimento, é muita inspiração para as mulheres, e eu tô aqui ouvindo e já querendo anotar para não perder nada. Então, quero dizer para Josi assim, o que além desses presentes que você trouxe, dessas dicas, dessa aula, né? Porque foi uma aula para as mulheres empreendedoras, o que você poderia dizer assim, para 2025, né? Que muitos estão dizendo que agora que começou, porque passamos o carnaval, mas eu falo que 2025 para mim começou em 2024, que é assim que para mim funciona. O que elas podem planejar ou ter uma estratégia para alcançarem talvez objetivos, planejamentos, o grande, né, sucesso que é dito por aí, Josi? Olha, pergunta bem profunda, né? Bem aberta também, né? Teria tanta coisa para dizer como dica, né? Mas eu vou dizer como eu faço para mim, né? A primeira coisa que eu faço é me perguntar daquilo que eu preciso fazer ou da conquista que eu quero ter, se ela faz sentido para mim.
saber para onde eu vou, né? Saber para onde eu vou. Qual o sentido? Ela está alinhada com o meu real propósito? Eu devo seguir esse caminho vai me levar onde eu quero chegar? Por que eu escolhi isso? Essa é a resposta, sabe? Saber o porquê eu estou pagando esse preço. Olha. Porque para tudo a gente paga um preço, nada vem de graça. Então, por que você está fazendo esse sacrifício? Onde você quer chegar? Isso tem que estar claro. Então, é aquilo que parece um clichê, mas as pessoas falam muito de clareza de propósito. Clareza de propósito é responder os porquês. E aí, quando eu tenho essa clareza, eu consigo criar um planejamento. Um planejamento. Então, uma vez que você tem essa clareza, desenvolva os 5 sentidos no teu sonho. Então, você precisa visualizar, você precisa sentir, você precisa ouvir o teu sonho, você precisa ver o teu sonho, você precisa ter uma experiência de, sabe, degustar esse sonho. Inclusive, muitos na neurociência, muito falado sobre isso na PNL também, né? De você, vamos supor, você quer trocar de carro, antes de definir o carro, vá ter uma experiência de dirigir ele, sinta o cheiro de novo, sabe? Tem uma experiência de mascar uma bala lá dentro dele, sabe? Para que tudo gere memórias para você. Então, desenvolva esses 5 sentidos no teu sonho que você vai potencializar ele. Por que que isso faz sentido? Porque potencializando isso, você não perde o foco. Você tem 5 memórias para recordar, que vão te lembrar, peraí, não, mas eu não vou abrir mão disso porque eu já tenho isso muito claro, né? E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que você pode ter todos os talentos do mundo, você pode ter muito conhecimento, você pode ter condições de investir no teu sonho, mas se você não tiver persistência, eu conheço tanta gente talentosa que não consegue resultado porque não tem persistência. Então a persistência é amiga da conquista. Quem diz isso é Robin Sharma, né? A persistência é amiga da conquista. Então procure sempre, não desista na primeira tentativa, tente 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, mas não desista. E lembre que a persistência é amiga da conquista. Olha que aula, hein? Que aula que a gente teve o prazer de ouvir e estar aqui presente. E para quem está por aí, anota e já segue lá Jocelaine no Instagram, Jocelaine Rufato. Rufato. Tem muito conteúdo lá sempre que a gente pode consumir. E quem quiser ter essa líder, né, essa treinadora aí, talvez dentro da sua empresa, ou conhecer um pouquinho mais de tudo que a Jocelaine pode entregar, é só buscar aí o Instagram dela, buscar o contato dela. E eu quero aqui mais uma vez agradecer e já deixar um gancho, porque a gente vai ter que trazer mais conteúdo e mais conhecimento de tudo isso, porque é muitos presentes para esse pequeno tempo que a gente tem aqui. Jocelaine, quero agradecer e quero que você deixe uma frase aí para que a gente anote, assim, aquela frase de rodapé, sabe? Sim. Eu ouvi aquele dia e fez sentido na minha vida. Eu tenho uma frase, eu não sei se ela tem autor ou não, porque eu tirei ela da minha cabeça, pode ser que ela já seja a autoria de alguém. Mas tem uma frase que ela é o meu lema, que conhecimento retido não gera conexão. Então, seja generosa, generoso, não retenha conhecimento. O conhecimento foi feito para ser compartilhado. Sempre alguém precisa saber daquilo que você sabe. Nem todo mundo sabe tudo, cada um atua na sua área de especialidade, né? Eu gosto muito do Cortella, né? E gosto muito quando ele fala do princípio da generosidade mental, que é ensinar o que você sabe, humildade intelectual, que é você reconhecer que não sabe tudo. Então, que a gente possa realmente entender que compartilhar o nosso conhecimento só vai trazer ganhos e benefícios, tanto para nós, quanto para quem precisa desse conhecimento compartilhado. Que maravilhoso ouvir tudo isso e poder estar aqui presente com você. Quero agradecer mais uma vez e dizer que as portas estão sempre abertas e a gente vai requerer a sua presença mais vezes, com certeza, por aqui. Pode me chamar, Vanessa, sempre que a minha agenda permitir. Eu vou me esforçar para estar aqui, eu amo fazer isso, compartilhar conhecimento é uma das coisas que mais é a minha maior paixão. Eu não estaria aqui se não tivessem pessoas generosas
que contribuíram demais com seus conhecimentos para que eu pudesse me desenvolver. Então é uma cadeia alimentar, né? A gente vai criando essa alimentação. Legal. Muito obrigada. Obrigada.